Você pode abrir a Bíblia comigo? Mateus 24. Eu quero dar um alerta para vocês, embora esse assunto é um assunto de seminário, é um assunto de vários dias de estudo, não é um assunto para se falar em 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, não é um assunto para se discutir num dia apenas, num encontro apenas, é um assunto para se falar em muitas sessões de encontros, né? Mas o Senhor nos coloca aqui uma visão, eu queria deixar para vocês a título de alerta, tá bom? Para que vocês reflitam e depois vocês vão estudar melhor em casa, que sirva de consciência para despertar um pouco você nesta visão do finais dos tempos. Porque nós estamos preocupados hoje em trocar carro todo ano, estamos preocupados hoje, às vezes, em comprar um imóvel, um apartamento, uma casa, em melhorar o nosso salário. Tudo isso é válido, tudo isso é importante. Mas nós temos que também nos preocupar com o tempo que estamos vivendo. Esse tempo é muito sério e às vezes a gente não dá a devida atenção e precisamos ficar mais atentos, tá bom? Esse é o objetivo nosso nesta manhã aqui. Bom, para quem não sabe, eu estou hoje pastoreando já há 7 anos a Igreja Batista de Buritama. Nós fomos para lá com um desafio enorme. Fiquei 18 anos em Agudos, a Batista Betel, filha dessa igreja. A Batista Betel é filha dessa igreja. Quando nós entramos para trabalhar com você na Batista Betel aqui, a ideia foi abrir uma congregação em Agudos. E graças a Deus essa igreja cresceu e hoje está lá com um excelente trabalho. Eu acho que vocês já conhecem, alguns de vocês já foram lá, ou têm acompanhado o trabalho, que hoje está um filho nosso lá, pastor Luiz, breve, ele está desenvolvendo atividade. E quando recebemos o convite para o desafio de Buritama, eu confesso para vocês que eu nem sabia onde existia. Que era isso? Buritama. Existe no mapa? Achei estranho, falei, onde é isso? Mas eu era presidente da associação aqui no Noroeste, e como presidente eu fui lá resolver, que eles estavam com um impasse na questão de ministério, eu fui lá resolver o impasse deles. Chegando lá, eles disseram, nós queremos que o senhor nos mande um pastor para cá, porque nós precisamos de um obreiro, né, local, que fique definitivo. Eu falei, tá bom, eu vou providenciar um pastor para vocês. Então eu fui só para resolver essa questão. Aí uma secretária olhou para mim e disse assim, mas nós não queremos um pastor, nós queremos o senhor como nosso pastor. Eu falei, não, eu estou bem em Agudos, estou bem empregado, estou bem, tem planos, nós tínhamos um plano de construir uma grande igreja em Agudos, né? E, de fato, o terreno já está comprado, existe um projeto de uma grande igreja em Agudos, vocês logo vão ver o projeto sendo desenrolado, vocês viram lá o terreno, né? Coisa mais linda, na avenida principal da cidade. Então a gente tinha todo esse projeto, de repente eu tive que abrir mão de tudo isso, para assumir o desafio lá em Buritama. Cheguei lá, tinha a igreja com 60 pessoas, gente totalmente sem identidade denominacional, um grupo apenas, era uma congregação de Araçatuba, e eu disse, meu Deus, tem que ser um desafio. E nós chegamos lá e Deus nos deu essa vitória. Hoje nós temos uma igreja com quase 300 membros, um templo para 600 pessoas sentadas. Nós construímos aquele templo. Deus nos deu graça. E vocês são todos nossos convidados para assistir ali uma reunião nossa. E hoje, graças a Deus, o nosso templo, a nossa igreja, é um referencial na cidade, é uma identidade forte, né? E
Tudo isso em 7 anos de trabalho, de desafios, de luta. O que eu ganhei com isso? Eu ganhei 2 pontes de safena e uma mamária no coração. Eu sou safenado, porém não safado. Entenderam, né, a associação? Eu sou servo de Deus ainda, mas safenado. Mas estamos lá, na graça do Senhor, em Buritama. Eu espero que vocês orem por mim. Eu quero louvar a Deus por essa igreja também, agradecer a Deus por acolher meu primogênito, meu filhão João Marcos. Todos conhecem o João Marcos, né? Já, né? Mais ou menos? E ele aos poucos vai se identificando com vocês. Então eu fico voltando no tempo, falei, poxa vida, assim como a igreja me acolheu há 30 anos atrás, né? 30 e tantos anos atrás, hoje está acolhendo o meu filho. Então isso é muito bom. Então, esse é o ministério Betel. Esse é o ministério de vocês. Bom, vamos nos prender aqui, senão não vai dar tempo, né? Até que hora eu tenho? 10:10. Vocês concordam em fazer um pacto comigo agora ou não? Vamos fazer um pacto? Vamos almoçar meio-dia hoje? Bom, então vamos correr, senão não dá tempo. Eu vou tentar resumir então, certo? Eu trouxe o pendrive. Cadê o Serginho? Não vou projetar agora não. Não é para projetar não. É para dizer o seguinte, você não precisa anotar, você não precisa escrever nada, tá? Se você quiser, o estudo está no pendrive, eu vou deixar com os meninos aí, depois ele te dá, põe no seu computador e você vai estudando. Tá bom? Sinais proféticos da volta de Cristo, está escrito lá. Muito bem. Mateus 24, vamos lá. Ler todo o capítulo? Não vamos ler todo o capítulo. Mas eu vou analisar aqui para vocês. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele respondeu, vede que ninguém vos engane. Bom, depois, o versículo 15, Jesus fala do período da grande tribulação que virá sobre o mundo. Interessante que essa grande tribulação ela não representa apenas o período pós-arrebatamento ou o período do anticristo, mas é uma grande tribulação que se inicia logo após o momento que ele institui a sua igreja, lá no 1º século. E quanta tribulação a igreja tem passado. Então, mais especificamente, a tribulação ela ainda virá. Isso que nós estamos vivenciando ao longo dos séculos da história da igreja, não é uma tribulação daquela que Jesus deixou bem claro na sua prescrição. O versículo 29 fala que a vinda do Filho do Homem, ela será um aparecimento do céu de uma forma relâmpago, como o abalo de todo o universo, de todo o sistema, né, planetário vai ser abalado, todo o firmamento vai ser abalado no surgimento de Jesus Cristo. Agora o que eu quero mais atentar é a partir do versículo 32. Todo o capítulo 24 é um capítulo profético. É um capítulo que nos dá uma visão profética dos finais dos tempos.
E às vezes tem muita gente que lê o capítulo 24 de Mateus e não tem aquela compreensão tão profunda, tão séria, de que é um capítulo de alerta para os finais dos tempos. Por isso, nós chamamos o capítulo 24 de sermão profético, que começa lá desde a destruição do templo de Jerusalém, depois vem os princípios das dores, depois vem a grande tribulação, vem a concretização da vinda do Filho do Homem, e, por final, Jesus, de uma forma tão singular, tão direta, ele indica a nação de Israel como uma parábola importante, traduzindo a parábola da figueira, indicando como um sinal visível, palpável, concreto para todas as gerações, para todos os tempos, para todas as épocas, para todos os períodos. Então, para nós que vivemos hoje no século 21, para nós hoje que somos considerados uma geração que marca o período profético, você é uma geração que está marcando esse período profético. Para nós hoje também, esse sinal que Jesus prescreveu como a figueira, esse sinal que Jesus estabeleceu como a nação israelense, hoje para nós é importante estar atento e olhando para Israel e observarmos tudo que se sucede e ocorre na vida daquele povo. Então começa no versículo 32, algo sobre Israel. Vamos ler? Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio. E os que todos assim eram, assim será também a vinda do Filho do Homem. Muito bem. Aí, pulando para o versículo 45, diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe o sustento do seu tempo, ou a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, veja bem essa expressão, quando vier, achar fazendo assim. Assim como, em verdade vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Em outras palavras, o servo, que sou eu, que é você, que é a igreja, que são os salvos, os remidos, os lavados, os que creem, os que esperam a volta do Senhor, esses precisam estar vigilantes. Vigilantes. E a vigilância não é só vir na igreja. Vigilância não é só jejuar. Vigilância não é só orar. Vigilância não é só conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Vigilância não é só dar o dízimo, não é só evangelizar, não é só ajudar os pobres. Que trabalho bonito vocês estão fazendo, né? Eu estava ali
assim, perplexo diante daquilo que vocês propõem fazer pela sociedade. Tudo isso é válido, é vigilância, está atento. Vigilância não é ser um bom marido, uma boa esposa. Vigilância não é ter uma família estruturada. Vigilância não é ganhar bem e cuidar da provisão da família. Vigilância é estar observando o que ocorre nesses dias proféticos. Vigilância é estar atento ao que está acontecendo. Vigilância é acompanhar os noticiários, acompanhar os fatos ocorridos no mundo. Vigilância é pegar a Bíblia e comparar com a realidade atual. Vigilância é conferir para ver se você está vivendo realmente momentos cruciantes na história. Vigilância é saber aplicar uma crise europeia no contexto econômico e ver qual é o sentido bíblico para essa crise que está ocorrendo lá na Europa. Vigilância é saber o porquê que está acontecendo com a nação israelense. De 1948 para cá, né? É a minha geração, de 1948 para cá, quando Israel se tornou uma nação, foi reconhecida como uma nação, começa a partir dali uma contagem escatológica de uma geração bíblica. É preciso estar atento para isso. Vigilância é fazer esse tipo de análise, de comparação, de estudo. Primeiro, me desculpe que eu me empolgo em falar e às vezes eu falo forte. Vocês têm um costume de ouvir o pastor Edson, né? Mais lento, né? O pastor Edson é assim, né? E o pastor Messias é mais empolgado, né? A Vilma está acostumada, né, Vilma? Então, às vezes eu me empolgo também. Eu vou me policiar aqui, porque vocês estão acostumados mais lento. Hã? Eu posso me empolgar? Ela me deu liberdade. Se a Vilma me deu, então amém. Vamos lá. Você tem que estar atento a quê? A que você tem que estar atento? Você é um homem inteligente, uma mulher inteligente. Aliás, todo crente já é inteligente. E se ele não for, Jesus transforma ele imediatamente para ser uma pessoa inteligente. Né? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, só por aí já somos inteligentes. Nós temos sabedoria para entender e comparar a palavra de Deus. Não precisa acompanhar. É como eu disse, você pode ter a oportunidade de acessar o estudo depois no seu computador, tá bom? Todos hoje têm o acesso à internet, acesso ao computador, acesso a tudo. Então isso é muito importante. Eu quero deixar para vocês hoje algumas questões para vocês ficarem alertas, vigilantes. Existe um texto em Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Essa questão do saber multiplicará, ela é realmente muito importante para a nossa compreensão e nosso entendimento escatológico. A tradução literal desse versículo bíblico das Escrituras indica que a última geração, hoje, eu acredito que nós estamos vivendo, se não for a última, pelo menos nós estamos próximos aí, em viver a última geração. Eu acredito que essa última geração, que já está experimentando a explosão do conhecimento, ela vai ainda ver muito mais. Os nossos filhos aqui, netos que estão crescendo, eles vão ver que a explosão do conhecimento é uma coisa absurda, é uma coisa sem medida, sem comparação. Então, o conhecimento se multiplicando. Você
pode fazer uma comparação dos dias de hoje e de 30 anos atrás. Dá para fazer? Os mais assim, cabelos ruivos aí, brancos. Dá para fazer? Da sua infância? Há muita diferença. E nós estamos vivenciando isso. Lá no jardim do Éden, quando Adão foi colocado como criatura, imagem e semelhança de Deus, de Adão até agora, o ano 1900 depois de Cristo, da nossa era, os seres humanos, todos os seres humanos, na história está registrado isso, andavam, até 1900, andavam a cavalos, até o rei Davi andava a cavalo, né? O imperador Júlio César andava a cavalo. Mas no espaço de alguns anos para cá, o homem inventou, e as grandes embarcações, os grandes automóveis, inventou o avião, até o ônibus espacial o homem inventou, entre outras inúmeras invenções tecnológicas que não tem fim. Apenas de 100 anos para cá, de 110 anos para cá. O mundo é outro. Mas o mundo viveu praticamente 5.900 anos, ou 6.000 anos, dentro daquele conceito, né, antigo, dentro daquela coisa não evoluída, mas de 110 anos para cá, o mundo é outro. Na área médica, por exemplo, nós temos presenciado tamanha explosão de conhecimento que a ciência precisou até querer redefinir o conceito de morte. O ser humano hoje está definindo até o conceito de morte, porque a ciência, ela sempre busca explorar o conhecimento. A explosão de conhecimento, ela é tão evidente na superfonte de informação, que nós chamamos assim, e por isso que hoje você tem acesso a tudo. Basta você teclar uma tecla ali no computador, você vai buscar e acessar conhecimento em todas as áreas da sua vida. Você pode ficar sentado de forma, né, assim, acomodada em sua casa, e aí você vai obter qualquer informação hoje via internet. Podemos dizer que o mundo evoluiu nos últimos 100 anos, mais do que nos outros 6.000 anos. Faz essa comparação. Então, houve uma evolução. E nós estamos deixando isso de lado, temos que atentar. Amém, queridos? Eu acredito que nos últimos 15 anos, as inovações, de 15 anos para cá, né? 15 anos para cá, têm sido tão velozes que não se dá mais para acompanhar a cada dia uma nova máquina, novas descobertas em várias partes do mundo. E é bom lembrar que há menos de 15 anos, acho que não existia celular e não existia internet. Pelo que consta aí, internet e celular veio de 15, o máximo 18 anos atrás. Você vê que a coisa está evoluindo. Você compra um celularzinho desse aqui, esse aqui é de pastor, é mais simples. Mas essas coisas não mexem comigo não, viu, gente? Tem muita gente que fala assim, você ainda está nesse? Ah, não, eu já evoluí. Ué, se eu for andar na evolução, meu dinheiro só vai tudo em celular. Então deixa quieto, tá bonzinho? Eu falo até em Portugal com esse aqui, eu falo em qualquer lugar do mundo. Verdade? Então, para que evoluir? Não, mas você tem que estar internado. Como é que fala? Conectado, esse é o termo. Você tem que estar conectado. Tem gente que vai ter problemas de ler, viu? Logo, logo. Já tem. O dedão só fica assim. Tem gente que já faz, está dirigindo e está lá mandando mensagem. Torpedo.
Gente, a coisa está séria. O mundo evoluiu. E Daniel já falou lá em 12:4 que a ciência se multiplicaria. Vamos atentar para isso. Será que isso não é uma evidência, um sinal que Jesus está às portas? Segundo, em Zacarias capítulo 14, não precisa acompanhar não, no versículo 12 e até o versículo 15, o profeta Zacarias teve uma visão e não soube como descrevê-la, chamando de os terríveis resultados de uma praga. Lá no capítulo 14 de Zacarias. Esta praga será enviada a todos os que vierem para lutar contra Jerusalém nos últimos dias. Quer dizer, o profeta Zacarias profetizou isso praticamente 700 anos antes de Cristo. E hoje a gente percebe que tem sentido, né, essa palavra profética dele. A praga que consome a carne do homem, ele dizia, era uma praga tão estranha, tão forte, que consumia a carne humana, estando o homem ainda em pé. E assim ele descreve a visão. Os olhos começam a apodrecer, ainda nas suas órbitas, os olhos começam a apodrecer, a língua se dissolve, ainda dentro da própria boca. Essa é a profecia da praga que viria, profetizada pelo profeta Zacarias. Então essa praga de Zacarias foi considerado um mistério durante muito tempo. Muitos teólogos não entendiam interpretar isso aí. Ninguém conseguiu interpretar essa profecia de Zacarias. Mas até antes, lá pelo meados de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, quando surgiu a bomba, quem sabe? Atômica. Ela foi inventada e usada em duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, não é isso? Nagasaki. Até hoje tem efeito dessa bomba lá. Uma bomba é capaz de produzir, eu diria, em milésimo de segundos, uma temperatura de mais de 1 milhão de graus. Imagina, milésimo de segundos. É desta forma que os olhos e a língua de um homem são consumidos antes que o seu corpo caia no chão. Antes que seu corpo caia no chão. Primeiro, os olhos e a língua são membros altamente sensíveis que não suportam tamanha força da bomba. A praga, então, descrita por Zacarias, não hoje é mais um mistério. 1900 mais 700, 2.600 anos foi um mistério que ninguém podia entender. Mas quando surgiu a bomba atômica, é realmente esclarecido. E depois de lá, de 1945, da Segunda Guerra Mundial, os países fizeram um acordo, todas as nações, de não se construir mais a bomba atômica. E hoje, você vê a polêmica que existe no mundo em relação à bomba nuclear. Não é? Hoje o mundo está para explodir. Gente, graças a Deus não vai acontecer isso enquanto a igreja estiver aqui. Depois que a igreja for arrebatada, aí pode acontecer. Vocês não têm ideia o que vai acontecer na grande tribulação. Vocês não podem imaginar e nem queira ficar para ver. Primeira coisa, a sua língua vai cair e os seus olhos vão apodrecer, porque a coisa é séria. Então o mundo está se armando, se preparando para esse tipo de acontecimento. Por isso o Senhor vai retirar a sua igreja. Nós não vamos. A Bíblia diz assim que, por causa dos escolhidos, abreviarei os dias. Amém? É uma profecia que
Hoje, falar de sinais da volta de Cristo, geralmente a gente fala terremotos, guerras, fome. É ou não é? A gente costuma fazer essa análise, não é isso? Mas não é só isso que a gente tem que analisar. Nós temos que analisar coisas mais consistentes. Existem coisas muito mais sérias que estão acontecendo no mundo e que nós deixamos de lado, não damos a importância. E esse fato eu quis trazer à tona para que vocês fiquem mais atentos. Olha, de 1945 para cá, o mundo está vivendo o efeito de uma praga. O mundo está vivendo sob o efeito de uma praga. Às vezes se fala assim, quantas viroses existem? Hoje você vai no médico e fala assim, o que você tem? Você tem uma virose. É ou não é? Ele não sabe, nenhum médico hoje não sabe definir o que você tem. Você tem uma virose. Não é isso? Outra expressão que eles usam, qual é? Além de virose? Estresse. Você está desencadeando aí uma depressão, uma síndrome de pânico. Médico clínico geral, que não entende nada de psicologia, de psiquiatria, já está falando, você tem síndrome de pânico. O camarada sai com mais pânico do consultório dele do que quando entrou. Gente, é coisa séria. Depois que surgiu essa praga em 1945, bomba atômica, o mundo não é mais o mesmo. Houve evolução, houve progresso. Ontem eu estava analisando com o meu sobrinho que a nossa geração não vai sofrer tanto, mas os nossos filhos vão começar a sofrer. O efeito disso aqui, desse aparelhinho celular e o efeito da internet. O efeito do computador. Vocês sabiam que o visor, a tela do monitor do computador, ela produz um efeito ao longo dos anos de destruição da pele e dos olhos? Eu não sei o que vai ser da nossa geração futura. Porque os nossos filhos passam mais tempo no celular e na internet do que conosco ou do que outras coisas. Qual o efeito que isso vai trazer na geração futura? Só Deus sabe. Pode ser uma tecnologia, pode ser uma coisa boa, traz conhecimento, traz tudo, mas vai trazer um efeito catastrófico, devassalador para a saúde. Eu não estou dizendo para você fugir do computador, não. Imagina aquele que trabalha 24 horas, né, com o computador. Então, nós estamos vivendo isso aí. A praga que ocorreu lá no Oriente Médio, né, pode ocorrer o efeito, transferir o efeito para o mundo todo. Terceiro, o tempo já foi, que você me deu. Eu tenho mais um pouquinho? Eu só vou falar 10. Estou no terceiro. E aí, vamos entrar em acordo? Posso falar mais 10 minutos? Eu vou correr então. Vocês veem como é que eu corro, né? Fico enrolando e não corro, né? O renascimento de Israel é um sinal para vocês? Em 1948, quando Israel tornou-se uma nação, né? Em 1948 foi anunciado pelas ondas do rádio. Naquela época a televisão estava começando, porque ainda não havia a TV como existe hoje, né? As Nações Unidas anunciaram: hoje reconheçamos a nação e o Estado de Israel. Interessante observar duas coisas. Primeiro, o próprio Jesus, quando os seus discípulos o interrogaram a respeito do tempo do fim e de sua vinda novamente à terra, deu-lhes diversos sinais, dentre eles o ressurgimento de Israel, quando ele afirma: aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas.
Então, as coisas em relação à figueira, a Israel. Segundo ponto sobre a nação é que foi através do voto Minerva de um brasileiro, que era, na época, o presidente da ONU. Como é que ele chamava? Alguém sabe? Opa, é só para saber se vocês têm conhecimento. Como a igreja é bom saber, né? Oswaldo Aranha, um grande gaúcho, que estava lá na ONU e pela primeira vez e única vez na história um brasileiro presidiu uma mesa da ONU e ali ele então disse no seu voto Minerva, aprovando Israel como Estado. Eu acho que por isso que Deus está começando a abençoar o Brasil. O Brasil hoje está sendo observado pelas nações. Nós estamos que estamos. A coisa está bem. Embora tenha muita corrupção, né? A gente sabe que a coisa está feia também em muitos setores. Mas Deus está abençoando a nossa nação. A gente percebe isso. Esses dias, não sei se vocês ouviram, a Rede Globo teve que noticiar que o número de evangélicos no Brasil atinge um patamar... sinal, eu não gosto de te ouvir, não. Não gosto de sinal, não. Mas ele é necessário. Atingindo quase a faixa de 40% de evangélicos no Brasil, da população. Eles tiveram que falar isso. E nós estamos chegando lá, vamos lá. Então, nós temos que entender que Israel é um sinal de Deus para o tempo do fim. Então, nós que observamos e que somos essa geração, temos que estar atentos ao que está acontecendo em Israel. Não tem nada a ver, eu tenho que observar o que... Eu não dou conta nem de observar o que está acontecendo no Brasil, eu tenho que observar o que está acontecendo em Israel. Tem sim, meu irmão. Tem que observar o que está acontecendo com Israel. Mas não precisa ficar fazendo aquilo que os G12istas estão fazendo, né? Sabe quem são os G12istas? Aqueles que são da visão do G12. Eles obrigatoriamente fazem caravanas 2 vezes por ano, tem que ir para Israel. Não tem nada a ver não, viu? Isso aí é turismo. Não, eu tenho que acompanhar profeticamente o que está acontecendo com Israel, então eu tenho que ir lá. Não, não vem com essa desculpa não. Você tem que ir porque você quer fazer turismo. Você tem dinheiro? Pode ir mesmo. Torra seu dinheiro. Mas que você daqui, você pode acompanhar o que está acontecendo. Não, eu tenho que ir em Jerusalém. Eu tenho que ir no Monte Sinai. Eu tenho que levar os meus pedidos de oração e colocar nas brechas do muro da lamentação. Você tem que fazer coisas nenhuma. Você tem que dobrar seu joelho aqui. Tem gente que fala assim, não, eu tenho que ir a Israel. Enquanto eu não for de Israel, eu não serei próspero. Quem falou isso? Os G12istas falam. Então, cuidado com essas questões. Quando se trata de Israel, tem que ser analisado num contexto profético, e não no contexto de interesses. Hoje tem muita gente usando Israel como um pretexto para a sua satisfação própria. Não tem nada a ver, viu, gente? Não entra nesse embalo, não. Mas isso não quer dizer que você não deva fazer parte de uma excursão. Se tem dinheiro, vá e leve o pastor Messias, que eu também vou junto. Eu estou aí, paga a minha passagem que eu já não tenho mais medo de avião, como eu falei aqui ontem. Ontem eu tinha um medo de avião, mas agora eu já venci esse medo. Os judeus estão voltando para a sua terra, amém? Os judeus estão todos voltando. Existe uma palavra profética que eles viriam como pombas voando. E hoje, hoje os judeus estão voltando para a sua pátria. Ela está se tornando uma potência, uma força. Olha para isso. Jerusalém não estará mais sob o controle dos gentios. Que maravilha, hoje você sabe que Jerusalém ela é dividida entre árabes e judeus, né? E hoje Jerusalém ela está tendo um triunfo nesse contexto. Os gentios estão perdendo a força, perdendo o seu ímpeto sobre Jerusalém. Sexto,
Comunicação internacional instantânea. Lá em Apocalipse capítulo 11 e capítulo 7, né, ele descreve, João descreve duas testemunhas, dois profetas que serão executadas, né, e os seus corpos sem vida ficarão por 3 dias e meio nas ruas de Jerusalém, sendo visto por pessoas, por tribos, línguas e nações. Como Deus usou Elias e Moisés no passado, essas duas testemunhas serão usadas no finais dos tempos, lá em Jerusalém. Por isso que a nossa visão tem que estar voltada para Jerusalém, porque as coisas tendem a acontecer lá naquela nação. Ela é a figueira que está brotando. E nós temos que observar isso. E essas duas testemunhas que surgirão, podem vir no período da grande tribulação, mas podem também surgir num período em que a igreja esteja aqui ainda na terra. Por isso nós temos que estar atento. Olhe para Jerusalém. Olhe para lá. Observe o que está acontecendo. E essas duas testemunhas, muitos afirmam que poderão ser Elias, porque ele foi transladado, ele não morreu. Tem muitos teólogos que traduzem, vai ser Elias, né? Ou vai ser Moisés também, porque não achou o túmulo dele. Ou talvez vai ser Enoque, porque também Deus para si o levou, ele não morreu, não passou pela morte. E essas duas testemunhas vão ter que vir para morrer. Nada disso tem um sentido profético. Nos dias da grande tribulação, Deus levantará dentre a multidão de pregadores do evangelho do reino, 2 grandes líderes. Eu entendo pela Bíblia que serão líderes semelhantes a Moisés e a Elias, dotados de todas as características que esses 2 profetas tiveram no passado. Tá? Então, você não precisa ficar preocupado. Elias vai voltar, Moisés vai voltar, Enoque vai voltar. Não, para nós não é interessante isso. Quem serão essas 2 testemunhas? Para nós, interessante aqui é observar que essas 2 testemunhas operarão maravilhosa, toda operação maravilhosa, por exemplo, será feita, né, por essas 2 testemunhas no mundo e impressionarão o mundo de uma forma extraordinária. Agora eu pergunto, por diversas gerações, os estudiosos indagaram o seguinte: como essas 2 testemunhas poderiam ser vistas por toda a terra ao mesmo tempo? Como? Isso foi há muito tempo atrás, que não tinha televisão, não tinha nada, ninguém conseguia responder essa pergunta. Ninguém conseguia. Como é que, lê a Bíblia, como é que essas 2 testemunhas serão vistas sobre toda a terra? São detalhes que às vezes nós deixamos passar na Bíblia. E hoje a gente tem a resposta. Chegou a televisão, chegaram os satélites de comunicação, né? Até 1960 isso não era possível. Mas isso é possível agora, porque somos a última geração. Queira você ou não, somos a última geração. No capítulo 24 de Mateus, Jesus fala do dia de engano. Jesus advertiu isso. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos ou eleitos. Jesus advertiu que o problema número 1 da terra nos últimos dias, em outras palavras, sabe qual é o problema número 1 da terra hoje, no final dos tempos? É a fraude. É a fraude bíblica. A preocupação de Satanás é causar uma fraude dos princípios bíblicos. As teorias e as filosofias da nova era hoje, nós consideramos uma grande fraude. Nova era hoje, ela veio introduzir novas ideias, novos valores, tudo com o intuito de enganar.
até, se for possível, os escolhidos. Você fica aí achando que não vai ser enganado, bate no peito. Eu não. Eu tenho base bíblica. Então quero ver mesmo. Tem muita gente que, com base bíblica que fica aí em casa, não vem para a igreja dizendo que agora é crente do Valdomiro. Diz que tinha base bíblica. Crente do R.R. Soares. Aí teve um camarada que recebeu uma cajadada pastoral e disse assim: pastor, eu vou dividir meu dízimo. Metade para a igreja e metade para o R.R. Soares. Imagina o que eu fiz com esse indivíduo. A fraude está aí. A coisa está séria. E nós, às vezes, não atentamos para esse detalhe. Hoje, com a igreja na mídia, porque hoje o evangelho não é mais evangelho de Bíblia, é evangelho de milagre, de prosperidade, o evangelho de comodismo, o evangelho de ter e não de ser. Hoje o cara tem que ter. Para ele ser um crente próspero, ele tem que mostrar o que ele tem. Estamos vivendo o período do engano. Cuidado, que esse é um sinal muito forte. Fome e pestes eu nem vou falar, porque é uma coisa tão comum que nós já convivemos com isso. Terremotos, catástrofes e guerras também eu não vou nem falar, porque está muito visível. Mas o último eu vou falar um pouquinho mais agora. Nos dias de Noé. Lá em Mateus 24 ainda diz, Jesus falou a respeito daquele dia, daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Isso aqui é muito sério. É uma profecia que ninguém dá tanta importância. Aí você tem que estudar o seguinte, como que foi nos dias de Noé? Vai lá em Gênesis. Vai lá estudar. Observe. Quais são as características que marcaram os dias de Noé? Por exemplo, Gênesis nos conta que a maldade dos seres humanos era muito grande sobre a terra. E hoje, como é que é a maldade? Era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Como é que é o coração do homem hoje? Para uma mulher loira, bonita, matar o marido e esquartejar o marido, e botar em sacos de lixo e jogar cada parte do saco de lixo num lugar diferente? Vocês viram que mataram lá o japonês em São Paulo? Além de matar, esquartejou o coitado. Isso é crueldade ou não? Como é que está o coração do homem hoje? Não vamos entrar nesse detalhe. Tem gente que fala assim, isso é normal. É normal o quê? Como pode ser normal um negócio desse? É normal esquartejar alguém? Já pensou se essa moda pega? Irmão, fique esperto, hein? Estamos vivendo os dias de Noé, gente. E ninguém dá atenção para isso. Nós estamos numa escola bíblica dominical hoje. Isso tem base bíblica para tudo que eu estou falando aqui. É só você ver o que diz a palavra. Se abrirmos o jornal pela manhã hoje, perdemos... Tem gente que eu não entendo isso. Até hoje eu não entendi. O café está na mesa. Pão, manteiga, queijo, geleia, coisa maravilhosa. Aquela mesa maravilhosa. Aí o camarada abre o jornal. Na mesa. Eu já vi isso. Porque ele não tem outro momento para ler o jornal. Filho, vai lá ver se... Ele nem tem capacidade de levantar da cadeira. Filho, vai ver se tem um jornal. O filho vai, tá o jornal, ele abre. Ele é pela manhã. Eu não sei como é que ele não perde o apetite. Como é que ele vai ler? O jornal hoje fala de abuso infantil. O jornal hoje fala de abuso contra a mulher. O jornal hoje fala de estupros. O jornal hoje fala de assassinatos. O jornal hoje fala de roubos. O jornal hoje fala de tráfico de drogas. Fala de adultério. Fala de sequestros. Fala de corrupção no governo. O jornal hoje só fala de pornografia.
Não dá para perder o apetite. Como é que eu vou ler isso logo de manhã? Eu acho que a gente teria que fazer o contrário. Ao invés de abrir o jornal na mesa, abre a Bíblia e lê lá. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ao invés de ler jornal, não estou dizendo que você não deva ler, você tem que ler. Hoje não dá para assistir aquele tal de Datena. Jesus. E ele dramatiza, você viu como é que ele dramatiza? É um sensacionalismo em cima da notícia. E ele fica 1 hora falando de um assunto só. Eu falei, não aguento tanta coisa na minha cabeça. Minha cabeça, desculpa o termo, não é pinico para ouvir tanta besteira. O tempo que eu ouço da Atena, dá para aprender muita coisa escatológica. Aí veio e falou, não, Datena é cultura. Onde que Datena é cultura? O Datena pode ser culto. Mas o trabalho dele, só Jesus, misericórdia. Essa geração é semelhante à dos dias de Noé ou não é? Olha, até rimou, né? É ou não é os dias de Noé? Gente, com seus pensamentos hoje, concentre os seus pensamentos em Deus. Não concentre os seus pensamentos na maldade que está o mundo. A impressão é que o mundo está piorando a cada dia. Eu, pelo menos, tenho essa impressão. Por isso que os pais hoje estão mais conscientes. Tem uns que falam, não, a minha produção de filho foi 1, no máximo 2. Encerra-se ali. Porque botar filho no mundo, nessa geração hoje, é só o Wesley mesmo que está preocupado aí. Cadê o Wesley? E a Shelinha? Cadê o pai mais novo que engravidou esses dias aí? Cadê? Foi você que enxertou esses dias? Ah, beleza. Parabéns, corajoso. Corajoso. Tá vendo? Pode trabalhar, mas não precisa enxertar. Pode trabalhar à vontade, mas enxertar, fica calmo. Os dias de hoje são perigosos. A geração está feia. Glória a Deus. Mas Deus cuida de tudo, né, gente? O nosso Deus é diferente. Estou brincando, viu, irmão? Esse pastor veio lá de Buritama, né? Não, fica calmo. Tranquilize seu coração aí. Os filmes hoje violentos que incitam ao mal, a valorização dos maus em detrimento dos que são bons. As novelas hoje são boas, né? Avenida Brasil é uma cultura só. É coisa terrível, misericórdia. Agrada o princípio bíblico da família, né? O padrão da família. Novela hoje, ela traz um padrão forte, né, para a família. Né? Ser cristão hoje está virando desatual. A moda é ser ateu, é ser agnóstico, praticante de alguma seita, é ser cético. Nas escolas, as crianças hoje aprendem que Deus não existe e que tudo é produto do acaso. Sabia disso? Não foi Deus quem criou tudo. No Brasil, existem crianças na escola que nunca ouviram falar em Deus ou na Bíblia. Sabia disso? Em muitos lugares do mundo, os jovens não querem mais ir à igreja. Sabia? Eu estive ano passado em Portugal. E a igreja de Portugal hoje é só de pessoas idosas. Pessoas velhas. Você não vê jovem na igreja. Você não vê criança na igreja. Eu falei para minha irmã, que é pastora lá em Portugal, eu falei, minha irmã, cadê as crianças? Não tem. Onde que estão as crianças? Não vêm na igreja. Não querem saber de igreja.
As leis criadas pelo homem estão cada vez mais desacreditando os valores morais. Hoje, leis que estão tramitando no Congresso é para implantar novos valores morais. E a gente não está atento a essas coisas. Não, isso tem que acontecer mesmo. Tem que acontecer, mas se atingir você, e se atingir sua família, você não está atento a isso? Agora, concluindo mesmo. Vou deixar vocês almoçar. A natureza está gemendo, não está? O homem está sofrendo e se autodestruindo de diversas formas. Desde fora para dentro, com a destruição da natureza, ocorrem as mortes físicas, quando de dentro para fora, com as drogas, a destruição moral e o consequente, o afastamento de Deus, que leva à morte espiritual. Como nos dias de Noé. Noé anunciou a destruição, mas os homens da época chamaram Noé de quê? Estão chamando os crentes de quê? Louco, fanáticos, radicais, alienados. Esses dias me chamaram no jornal, que eu escrevo numa coluna no jornal lá em Buritama, me chamaram, Pastor Messias é lunático. Por causa dos meus escritos. Me chamaram de lunático. Mas eu não revidei, não estou para revidar. Outro dia me chamou um senhor, eu estava abastecendo no posto de gasolina. É lógico que tem que abastecer no posto, né? Mas também posso abastecer na minha casa, a geladeira no mercado. Eu estava no posto para abastecer o carro e um senhor falou assim, eu gosto dos seus escritos do jornal, mas, vírgula, o senhor é extremista. Falei, tá bom, obrigado pelo elogio. É isso que nós ganhamos em defender os princípios morais. Nós ganhamos esse termo. Somos extremistas, somos lunáticos, somos loucos, somos fanáticos. Noé também foi chamado assim. Por isso nós estamos vivendo os dias de Noé. Atenta para isso, meu querido. E quando o dilúvio veio, aí eu queria saber aonde estavam aqueles que chamavam Noé de louco. E quando o arrebatamento vier, eu quero saber onde é esse camarada do posto que me chamou de extremista. Aquele que escreveu no jornal que eu sou lunático. O que vai acontecer com ele? Ele vai lembrar de mim, com certeza. Ele vai lembrar. Não apavore o seu coração. Queridos, eu falaria aqui o dia inteiro para vocês. Mas vocês têm que almoçar. Eu também. Afinal, eu sou filho de Deus. Vamos ficar em pé. Apenas essa pincelada que eu dei aqui sirva de alerta para vocês. Amém? Vamos ficar mais atentos? Vamos tomar mais cuidado com a nossa vida, porque nós estamos vivendo o fim. Quem sabe essa é a última geração. Tome cuidado. Tá? Ah, mas eu já estou com 70 anos, 80 anos, eu vou morrer logo. Tudo bem, você vai morrer, mas seus filhos não. Ainda está fazendo parte da geração. Então, faça alguma coisa. E o que você tem que fazer agora é o que Jesus ainda prescreve. Depois você lê em casa todo o capítulo 24 de Mateus, você vai ver que Jesus ressalta um ponto importante. Ele diz, vigiai. É a vigilância. Perseverai. Ele fala muito de perseverança. Senhor, eu quero abençoar a vida dos teus filhos da Betel. Essa é uma igreja que ora. Eu li aqui no boletim, Senhor, é uma igreja que se preocupa em oração. E esta é a arma para os últimos dias. A oração. É através da oração que nós vamos nos tornar vigilantes, preparados. Agora que essa alerta hoje, nessa escola bíblica, nesse momento, sirva de, ó Deus, de impacto no coração das pessoas. E que nós estejamos prontos para olhar para o que está acontecendo no mundo e ficarmos atentos, e ficarmos observando e preparando a nossa vida
para a hora da trombeta.